O que são microeconomia e macroeconomia? A economia estuda como as pessoas decidem usar poucos recursos para satisfazer vários desejos. Mas por que ela se divide entre microeconomia e macroeconomia? Pense assim, enquanto a macroeconomia olha para o todo, a micro é mais específica. A macroeconomia lembra a visão panorâmica de uma floresta. Sem se preocupar com cada representante da fauna e da flora, foca em características gerais da floresta ao longo do tempo. A microeconomia analisa minuciosamente todo o ecossistema dessa floresta. Troca a visão do todo, do funcionamento do conjunto, pela maior riqueza de detalhes. São temas da macroeconomia, por exemplo, a inflação, as contas públicas, o PIB, o desemprego, essas coisas. Já a microeconomia presta mais atenção, como dissemos, em detalhes, nas diferenças de salários entre mulheres e homens, nas decisões de produtores e consumidores, no funcionamento de cada setor na economia, entre outras coisas. Vamos ver se você entendeu. Quando sai na TV que o Brasil é menos competitivo que outros países, essa discussão está em qual campo? Bingo! Na macroeconomia. Mas e se a notícia fosse: fábricas brasileiras investem em inovação para crescer? Isso mesmo, é a microeconomia que entrou em ação. E é juntando todos os elementos da macro e da microeconomia que os economistas estudam o mundo em que vivemos. Veremos mais pra frente de que forma eles podem fazer isso. Se isso nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Pessoal, nós vimos na introdução à economia, e vocês já viram esse vídeo, já está disponível para vocês, que há dois ramos da economia, a micro e a macroeconomia, correto? Então, nós vamos estudar hoje uma introdução à macroeconomia. Mas lembrando sempre o seguinte, gente, quando eu falo em macroeconomia, eu falo sempre nessa relação com a microeconomia. A economia é um todo. Enquanto a microeconomia está focada em questões mais específicas, a macroeconomia está focada em coisas mais abrangentes, em números mais globais. Ela está preocupada em coisas mais globais. Enquanto a microeconomia está preocupada com a decisão dos agentes econômicos, individualmente, a macroeconomia está preocupada com decisões agregadas, com muitas variáveis. Aqui, 2 ou 3 variáveis. Só que uma alimenta a outra. Uma dialoga com a outra. Elas são cíclicas, porque isso são ramos. Então, a micro e a macroeconomia, elas se relacionam. Esse é um ramo da ciência que tem como foco de análise a economia como um todo. Esse é o chamado enfoque agregativo. Enfoque agregativo, ou seja, agrega-se várias variáveis. Eu estou com a minha menina aqui. Manda um beijo. Então tá bom, papai vai trabalhar, viu? Isso acontece nos home office, tá? Então vai agregar várias variáveis. Então é um ramo da ciência econômica que tem como foco, né, essa análise da economia como um todo, como a gente viu aí no vídeo. Ela surgiu
em 1936, e ela tem como principal autor o chamado Keynes. Ela vem, é lógico, gente, que como ciência, ela ganha uma autonomia a partir de Keynes, mas veja bem, antes de Keynes, já havia conceitos macroeconômicos, já havia ideias macroeconômicas. O que o Keynes vem e faz é fazer a ruptura da micro com a macroeconomia, quando ele passa a falar o seguinte, olha, nós precisamos ver os dados de forma agregada e intervir nesses dados. E, obviamente, que depois de Keynes, né, vieram vários outros autores, que, inclusive, contraditaram Keynes. Tá? Então, ele não é uma unanimidade. Então, nós vamos ter dos dois lados. Agora, o que a macroeconomia faz? A macroeconomia, ela vai, então, estudar, né, o comportamento de grandes agregados, como renda nacional, produto nacional, nível geral de preço, salário, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balança de pagamento, taxa de câmbio. Olha só, ela não está preocupada, a princípio, com o seguinte, ó, eu quero saber qual é a taxa de emprego e desemprego do Brasil. Eu não estou aqui querendo saber se mais brancos têm empregos em relação a negros. Porque quem vai fazer esse estudo é a microeconomia. É a microeconomia. Eu quero saber o seguinte, quantas pessoas estão empregadas e quantas não estão empregadas. Então, nós vamos sempre pensar, vamos responder questões do tipo, vale a pena aumentar os juros? Veja bem, uma polêmica do Brasil recentemente, a taxa de juros no Brasil estava 2%. Havia uma corrente que falava que a gente tinha que aumentar e havia uma corrente que falava que a gente tinha que manter. Ou seja, um debate macroeconômico. Por que a renda média é alta em alguns países? Por que os preços aumentam rapidamente em certas épocas do ano? E por que a gente vai ter uma produção que se expande ou não? E aqui a gente vai ter várias questões. Por que o desemprego aumentou? Por que o emprego está de baixa qualidade? Por que a construção civil está crescendo? Por que falta carne no mercado? E isso, né, vão ser questões que vão ser afeitas à macroeconomia. O enfoque, então, é agregativo, né? Permite a análise da interação entre grandes variáveis macroeconômicos. Só que gera esse problema que eu falei aqui com vocês, né? Ela não considera alguns fatores específicos que são importantes. Agora, veja bem, ela tem utilidade? Tem. É útil? É. Ela ajuda a pensar? Ajuda. Agora, isso aqui são elementos de outros estudos que devem ser realizados, né? Quer dizer que, então, que o dado em si não importa? Importa. Agora, é óbvio que depois de uma reflexão sobre o dado, a gente pode fazer micro-reflexões. Aqui, né, nos permite, então, compreender as interações mais relevantes da economia. Ou seja, como bens e serviços reagem à moeda, se aumenta o dólar, se o dólar sobe, o que acontece com a importação? Ela diminui. Então, isso permite, né, a gente fazer. E a macroeconomia é uma fonte preciosa e necessária
para a política econômica. Inclusive, a macroeconomia é basicamente a economia do setor público. É basicamente economia do setor público. Qual que é o foco, então, da macroeconomia? Identificar de que forma as mudanças econômicas afetam os agentes da sociedade. Identificar como as mudanças econômicas afetam os agentes da sociedade. E aí, para isso, ela vai fazer, então, um estudo da estatística. Da estatística. E aí vai ter uma matéria lá chamada econometria, né? Que é justamente a matéria que estuda e fala a respeito dessa análise econômica. É claro que para nós, tendo em vista as razões desse curso, nós não vamos falar de estatística. Nós vamos usar de forma muito superficial estatística. Agora, se você quer trabalhar com uma área do direito, por exemplo, mais prática, de política pública, você vai ter que aprender estatística. Então, como eu falei aqui, né, a macroeconomia ela surge em 1930, especialmente na quebra da Bolsa de Nova York. O que o Keynes defendeu? Keynes falou o seguinte, falou assim, olha, gente, é verdade, para o Keynes é o seguinte, é verdade que o mercado, ele resolve muitos problemas. O Keynes falou dessa forma. O senhor, ele resolve muitos problemas. Muitos problemas. Só que essa depressão, ele não vai resolver. Por quê? Porque essa depressão de 1920 gerou um excesso de capacidade ociosa e um excesso, uma condição de desemprego muito grave. Então, como é que os teóricos liberais do livre mercado pensavam nessa época? Eles falavam o seguinte, olha, o que vai acontecer é o seguinte, o mercado deprimiu, o salário vai abaixar, as pessoas vão ficar desempregadas, vão trabalhar por um salário mais baixo. Se elas vão trabalhar por um salário mais baixo, elas vão pagar por uma mercadoria mais baixa, um valor mais baixo. De forma que, quando isso acontecer, os preços e os salários vão se reajustar, e logo vão encontrar o equilíbrio, vão voltar aqui, né? Vai encontrar o equilíbrio, e a economia vai voltar a crescer. O que o Keynes falava? Assim, nada disso. Essa depressão é diferente. Essa depressão é diferente. E ela tem a seguinte diferença. Quem produz não está podendo pagar o salário. Então, ele está baixando o salário. Só que, mesmo ele abaixando o salário, dois fatos estão acontecendo. O salário não dá para pagar as condições mínimas de vida do trabalhador, e o salário não está dando, mesmo ele pagando baixos salários, ele não está precisando empregar. E se ele não está precisando empregar, ele não está vendendo. Se ele não está vendendo, ele não está precisando produzir. E isso vai criar um ciclo vicioso negativo. Para conter esse ciclo vicioso negativo, a solução que o Keynes traz é a intervenção no mercado. É a intervenção para assegurar o pleno emprego de recursos materiais e, sobretudo, humanos. Então, ele vai defender uma intervenção do governo através do gasto público. Mas veja só, o que o Keynes falou é o seguinte, olha, primeiro lance, o mercado funciona para resolver crises.
algumas vezes ele não funciona. E isso legitima uma intervenção provisória no mercado. E essa intervenção ela vai se dar pelo investimento em obras públicas. Tá? Em obras públicas. Não é aumento de salário de servidor, não é gasto corrente, é aumento de investimento em obra pública. É aí que surge aquela ideia do seguinte, mesmo que tenha que abrir e fechar buraco. É lógico que o Keynes não estava falando isso, abrir e fechar buraco. Ele estava defendendo que houvesse, então, investimento em obra pública, porque a obra pública ia criar um ciclo positivo, que basearia no seguinte, olha, eu vou gerar emprego, emprego vai gerar salário, salário vai gerar consumo, consumo e salário vão gerar produção, que vai gerar novos empregos. O efeito multiplicador. E tudo isso vai gerar mais tributos para pagar o gasto público exagerado que eu vou fazer. Então, quando vier a bonança, basta que o político ou o gestor pare de gastar. Bem, dito isso, então, surge a macroeconomia como um objeto de estudo dessas variáveis, com críticas e não críticas ao Keynes, com aprofundamento, com melhoria, com desenvolvimento, distorções da teoria dele. E aí, quais são os objetivos da macroeconomia? Então, desempenhar funções para melhorar a eficiência de economias de mercado. Veja bem, a macroeconomia, ela pressupõe a existência das economias de mercado. E ela quer gerar mais eficiência. Logo, ela trabalha com as chamadas falhas de mercado. Elas trabalham com as falhas de mercado. Bem, então, quais são os principais objetivos da macroeconomia? Crescimento econômico e alto nível de emprego. Esse é o primeiro objetivo. E aí você pode ter dois tipos de política. Quando tem capacidade ociosa, por meio das políticas macroeconômicas expansivas. Então, se tem ociosidade, eu expando o gasto público. Para quê? Para poder ocupar essa ociosidade. Se eu não tenho ociosidade, e se a economia vai bem, a macroeconomia vai ficar descansando? Não. Ela vai aumentar a produtividade. Seja através de tecnologia, seja através da melhoria da mão de obra. Ou dos recursos humanos, né, o RH, ou de pessoas. Então, ele vai focar num aumento de produtividade. Outra função da economia, da macroeconomia, estabilidade de preço. Controle da inflação. Não quer dizer que vai ser inflação zero, mas uma inflação baixa, equilibrada. O que é a inflação?
é o aumento contínuo e generalizado do nível de empregos, geral de empregos da economia. Para isso, a gente tem vários indicadores que levam em conta uma característica de um conjunto de preços. Por exemplo, o IPCA leva em conta a cesta básica, o IGPM leva em conta a construção civil, a poupança leva em conta a TR, né, a taxa de referência, e por aí vai. A inflação ela possui diversas causas e não quer dizer que aumentou um preço que tem inflação. Tem que ver o conjunto agregado dos preços. Tem que ver o conjunto agregado dos preços. E por que estabilidade dos preços? Porque os processos inflacionários acarretam graves distorções, especialmente para os mais pobres, porque os mais pobres têm mais dificuldade de lidar com a adaptação aos novos preços. Vamos comparar aqui, né? Vamos imaginar que alguém ganha 10 mil reais e alguém ganha 1.000. Quem ganha 1.000, se o arroz, o feijão aumentar, ele vai perder capacidade. O de 10 também perde? Perde. Só que ele pode abrir mão do supérfluo. Assim, tá caro, então não vou almoçar fora de casa. Então, né, a inflação ela é um processo que nós vamos falar mais para frente, que prejudica os mais pobres. Outros objetivos: distribuição da renda de forma mais equitativa. Então, nós vamos ter o seguinte: ou política fiscal de gasto, ou seja, de despesa pública, gastar com os mais pobres, gastar em obra, gastar com mais serviço público, ou tributação, que pode ser aumentar tributos dos ricos ou diminuir tributos dos pobres. Ou até diminuir tributos dos ricos, para que eles gerem mais emprego, por exemplo. Isso também existe, essa teoria. Vamos entender um pouco os gastos sociais no Brasil. Deixa eu falar com vocês dos gastos sociais no Brasil. Gastos sociais. O Brasil tem três tipos de seguridade social. Ele tem 3 tipos de seguridade social: a saúde, a previdência social e a assistência social. A previdência social, gente, ela é em torno de 60% a 70% do gasto social brasileiro. E a previdência social tem um outro problema. Ela é extremamente regressiva. Ou seja, se a gente pegar 100% do que é pago em previdência social, vou dar um chute aqui, mas é mais ou menos isso. 20% ficam com 80% e 80% ficam com 20% da previdência. Então, como gasto social para fins de distribuição de renda equitativa, a previdência social ela é útil. Ela é útil. Ela é útil, mas pode gerar mais desigualdade. Desigualdade. A assistência social representa aí 15% ou até menos, né? O Bolsa Família, por exemplo, não chega nem a 1% do orçamento público. Então, as políticas que são voltadas para os mais pobres, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui é 1970. Aqui aconteceu os processos de urbanização e a instituição da Previdência Social. Da Previdência Social.
Aí ela vem, né, com a urbanização e a institucionalização da Previdência Social, olha o que aconteceu com a pobreza no Brasil. Ele vem até a década de 80 em queda. Aí sobe, tem uma queda aqui em razão da implementação de alguns planos econômicos, e ela volta, né, a um patamar anterior. O que acontece aqui? Em 1992 e 1994, acontece aqui o Plano Real e mais a criação da aposentadoria rural. E aqui em 2002, a queda vem, né? Você tem uma queda profunda e uma antena, você tem uma queda profunda aqui, depois uma subida, uma queda, uma antena e uma queda e uma antena. Você tem aqui o Bolsa Família. Né? As políticas de assistência. Reparem bem, né? Se nós, analisando, né, esse cenário, observem bem, que nós estamos falando da pobreza, né, que, obviamente, é um fator importante. Nós estamos falando da política macroeconômica voltada aqui para a Seguridade Social. Para a Seguridade Social. Macroeconomia. Né? Macroeconomia. Agora, nós também temos como política macroeconômica lógico que não é só o Bolsa Família, tá? O Bolsa Família é um dos fatores mais importantes. Por quê? Porque a pobreza, ela é caracterizada pela renda. A pobreza é caracterizada pela renda. Com a implementação do Bolsa Família, você tem, né, um grupo enorme de pessoas que saem. É o que aconteceu com o auxílio emergencial. Com a institucionalização do auxílio emergencial de R$600, o que aconteceu? Todo mundo que recebeu saiu da pobreza, ainda que por um tempo curto. Mas você teve uma política de aumento real do salário mínimo, você teve a melhoria dos indicadores econômicos, né? Então, você teve muita coisa que aconteceu. Mas o Bolsa Família é uma das políticas que foi responsável. E você tem um equilíbrio das contas, você pode fazer uma política macroeconômica para aquele equilíbrio das contas externas. Ou seja, quando nós vendemos para o exterior e compramos, é feita uma balança comercial. Né? O que é a balança comercial? O que eu vendi? O que eu comprei? Se eu vendo mais do que eu compro, eu tenho superávit. Se eu compro mais do que eu vendo, eu tenho um déficit. Déficits são perigosos porque eu estou mandando dinheiro para fora. Superávit é, a princípio, positivo. Mas veja bem, como a gente já chegou a comentar, se eu vendo demais, eu tenho entrada de divisa e eu posso ter crises de desabastecimento. Se eu tiver crise de desabastecimento, talvez não esteja compensando o superávit. E aí nós vamos ter que discutir isso no âmbito da macroeconomia. Agora, vejam bem, gente, esses objetivos, né, quando a gente pega aqui os objetivos da macroeconomia, né, vamos lá, distribuição de renda equitativa, equilíbrio nas contas externas, crescimento econômico, deixa eu fazer crescimento econômico e, quando eu pego aqui, crescimento econômico e alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda equitativa, equilíbrio das contas externas, esses objetivos, eles se interrelacionam, mas eles podem ser, inclusive, conflitantes. Se eu aumento
a exportação, o que pode acontecer? A moeda, né, pode desvalorizar, ou ela pode aumentar. Então, o dólar pode diminuir. Se o dólar diminui, o que acontece? Gente, eu tive um troço aqui, a legenda, nem sabia dessa possibilidade. É até interessante aqui, ó. Será que isso funciona? Legal, mas eu ativei aqui sem querer. Vou voltar aqui, sem elas. Se alguém precisar dessa legenda, né, pode ser uma boa ideia aí. As legendas, né, para a questão de acessibilidade. Interessante. Depois na próxima aula, eu vou experimentar ela para ver se ela produz legendas de qualidade. E, às vezes, até ajuda a gente a melhorar a dicção, né, falar mais completas palavras. Gostei desse negócio. Vou ativar na próxima aula aqui para a gente testar. Bem, quando a gente pode exportar mais, o que a gente pode gerar? Né? A gente aumenta a exportação. Eu posso ter um problema na minha moeda, eu posso ter, vamos imaginar que eu faço uma política, de combate à pobreza, ou de controle de preço, e aí isso pode gerar, né, problemas na balança comercial. É o que aconteceu aqui no milagre econômico. Houve uma redução da pobreza, houve uma melhoria da atividade, só que o que a gente teve? Endividamento público, e nós tivemos, além do endividamento público, um processo inflacionário. Então, isso aqui é igual um cubo mágico. Vocês já viram um cubo mágico? Né? Deixa eu mostrar aqui um cubo mágico para vocês. Como que funciona o cubo mágico? Você vai rodando o cubo mágico, né? E as cores vão mesclando. Para você colocar todas as cores certinhas, você tem que ter um trabalho muito grande. Os objetivos macroeconômicos também, né? É um cubo mágico. Se você mexe numa pecinha aqui, ó, a outra pecinha se atrapalha. E aí você tem que ter, né, muita habilidade para tudo estar na mesma cor. E quais são os instrumentos de política econômica, as ferramentas de política econômica? Nós vamos ver cada uma dessas, tá, gente? Nós vamos ver cada uma dessas. Política fiscal. Política fiscal é a política do gasto e da tributação. Política monetária é a política da taxa de juros, da emissão da moeda, da inflação. Política cambial, né, para ver quanto que vai valer a nossa moeda. Isso aqui, gente, tem muita da história lá do Plano Real, né? Tem um filme do Plano Real que eu indico para vocês verem, né? Que é o plano atrás da moeda e um documentário, se vocês procurarem na plataforma do Livres, que é um grupo liberal que discute políticas públicas, que fez um documentário sobre o Plano Real. Política cambial tem a ver com dólar, tem a ver com moeda estrangeira e tem a ver com comércio internacional. Eu vou estimular o comércio internacional? Eu não vou estimular o comércio internacional? Eu vou limitar as vendas internacionais para não gerar desabastecimento? Eu vou estimular a exportação? E as políticas de renda, que tem a ver aqui com a distribuição de recurso. E aí, a política de renda, ela vai trabalhar com dois fatores diferentes, mas que estão correlacionados: pobreza e distribuição de renda. Deixa eu mudar essa cor, que essa cor aqui está péssima, né? A política de renda vai trabalhar com pobreza e desigualdade. As pessoas falam o seguinte: tem que acabar com a pobreza, não tem que preocupar com a desigualdade.
há inúmeros estudos, inclusive de liberais, conservadores, esquerda, de direita, que diz que um passo importante é acabar com a pobreza. Mas, para se acabar com a pobreza, não tem jeito de acabar com a pobreza sem um trabalho com a desigualdade. Isso são correlacionados. Um retroalimenta o outro. Agora, uma coisa também que 95% dos economistas vão falar é: não tem como acabar com a desigualdade. A desigualdade sempre vai existir, mesmo em países de economia planificada. Isso aí nós vamos ver depois.